dia. Hoje é domingo, missa, praia, céu de anil, brincadeira. Hoje é domingo, dia 1º de dezembro de 2024. Meu nome é Rogério Duarte. Hoje eu queria falar sobre alguns assuntos, alguns esclarecimentos. Já sei que vai ser muito difícil porque são assuntos muito complexos e não é muito a minha praia tentar simplificar as coisas de modo que todo mundo consiga entender. Eu até fiz algumas anotações, é um roteiro que seria bem difícil realmente abordar de forma compreensiva e sintética. Mas vamos lá. A primeiro tópico que eu anotei aqui é porque sou de esquerda. Bom, primeiro porque é a minha história, né? A gente vem de algum lugar. Por que, que eu sou brasileiro? Sou brasileiro porque eu nasci no Brasil. Por que, que eu sou de esquerda? Porque eu nasci na esquerda. Meu pai foi preso e torturado em 1968. Por que, que meu pai foi preso e torturado em 1968? Eu não tenho certeza, mas considerando que um arquivo do SNI de 1962 relatava ou caracterizava meu pai como um indivíduo de altíssima periculosidade. Em 62, meu pai tinha 23 anos de idade. Então eu tive que elaborar algumas teorias do porquê. Eu acho que é porque o tio dele, que foi deputado federal constituinte em 45 e tal, foi a primeira pessoa a propor uma lei de reforma agrária e uma lei de divórcio no Brasil. Então eu acho que ele sofreu uma retaliação aí transgeracional. E assim, a minha origem familiar é essa. Então eu venho da esquerda, meu pai foi preso, torturado em 1968, depois que ele, enfim, saiu da prisão, ele sofreu aí um isolamento, viveu no ostracismo muito tempo. E a gente saiu do esconderijo, vamos dizer assim, mais ou menos lá pelos idos de 1992, que a gente saiu da periferia de uma periferia de Salvador, né? De uma Simões Filho, da periferia de Simões Filho, então a periferia da periferia, que era a cidade onde mais acontecia homicídios na década de 90, e a gente foi morar em Brasília. Então a minha tradição eu vi que. E aí vamos lá, por que esquerda, né? Isso a origem, mas aí por que, que eu continuei sendo de esquerda? Né? Essa divisão entre esquerda e direita é muito. Vamos dizer assim, outdated. Eu queria achar a palavra. Às vezes a gente vive num mundo globalizado e às vezes, infelizmente, a gente esquece nosso demodé, a gente esquece os termos no nosso idioma e um termo muito popular, um neologismo, um estrangeirismo muito popular vem mais rápido. E nesse mundo da velocidade, né, eu teria que pausar o vídeo para lembrar qual que é a palavra defasado, mas enfim, essa divisão entre esquerda e direita é uma divisão muito, muito antiga, da época da Revolução Francesa, que talvez não faça mais sentido. Né? Então, em que dimensão? A gente está falando na dimensão dos costumes? Está falando na dimensão política? Na dimensão econômica? Então, é muito complicado. Mas eu me alinho muito mais à esquerda, porque, primeiro, eu não sou de uma tradição de impor aos outros a sua moralidade, sua religiosidade, né? Que Deus você tem que seguir, que você tem que ser da linha judaico-cristã ocidental, ou que você tem que ser heterossexual, ou que você não pode fumar maconha. Então, assim, são pautas de costumes tradicionalmente da direita, dos movimentos conservadores, e não é o meu. Também não acho que a gente tem que prender, torturar as pessoas porque elas têm uma visão diferente de mundo, e tradicionalmente a direita foi isso, né? Também não estou defendendo o poder, o imperador, e acho que a gente tem que impedir que esses camponeses ascendam e nos retirem do poder. Então, assim, tradicionalmente eu sou a favor da liberdade, do laicismo. Economicamente eu sou a favor da emancipação do trabalhador, do camponês, entendeu? Da educação universal. Então eu não acredito em divisão de castas, né? Que o filho de uma determinada família deve ter mais oportunidades do que o filho de outra família, né? De preservação. Então, a minha linha não é preservar instituições falidas, né? Não estou dizendo que toda a direita seja isso, mas assim, da minha origem, de onde eu vim, é assim que a gente vê as coisas e é por isso que eu sou de esquerda. Poderia aprofundar isso aí muito de forma, né, até onde vai a toca do coelho. Ó, dessa vez eu consegui lembrar
em português Down the Rabbit Hole, mas enfim, até onde vai Alice no País das Maravilhas, mas eu não vou, né? Então, outro assunto, outro tópico que eu anotei aqui é o que é pesquisa e o que é influência, né? Arrogância, eu anotei assim, arrogância do pesquisador ou influenciador. Então, assim, muitas pessoas se aproximam de um assunto que ela pretende estudar, ou lançar luz, ou explicar, ou entender, mas na verdade ele quer influenciar, ele já vem, já a teoria vem antes, né? Então, assim, é um assunto que eu vou abordar também, porque eu tenho uma história também de ser de um movimento, né, na minha adolescência, de um movimento comunista. E aí já não foi influência do meu pai, foi influência da minha adolescência em Brasília. E eu poderia dizer o porquê eu não me declaro mais comunista, dizer o problema do comunismo. O problema do comunismo, o principal dele é que a teoria vem antes da realidade. Né? Primeiro Marx está certo, primeiro o capital é a verdade, né? Primeiro o comunismo é a solução, é o fim da história. E não dá, né? Primeiro a gente tem que acessar a realidade, depois a gente elabora uma teoria, depois a gente propõe uma a gente entende o problema, a gente investiga, a gente faz uma hipótese diagnóstica, daí a gente tenta um tratamento empírico, aí a gente volta no resultado do tratamento. Então a coisa não, né, não, a gente não parte da conclusão, né? Não é assim, os fins justificam os meios, pelo contrário, né? A realidade é princípio, de uma investigação é princípio, meio e fim. E muita gente que se propõe como pesquisador ou como pesquisa, veja, quando a gente está num diálogo, ambos somos pesquisadores. Se eu já parto do pressuposto que eu tenho a verdade e que a verdade não muda e que eu tô aqui só para ou derrotar ou convencer você, não dá certo. Assim, muita gente que se propõe a participar de uma investigação sobre a verdade, de um debate, na verdade não é um investigador, não é um debatedor, não está dialogando, não está fazendo uma dialética, mas é um influenciador que vai buscar falácias, estratagemas para colocar ou um argumento de espantalho, ou deturpar o que você disse. Então, assim, há muitos estratagemas diferentes para vencer uma discussão sem necessariamente ter razão, que é o título de um livro que o Olavo de Carvalho uma vez traduziu, do Schopenhauer, e não vou entrar nessa toca de coelho, porque também daria para entrar muito mais. Eu cheguei a estudar durante o período da minha vida sociologia e antropologia, né? Então, o mergulho antropológico, o mergulho sociológico, né? A gente tem que se despir dos nossos preconceitos culturais, da onde a gente veio, para poder enxergar as coisas da perspectiva do nosso objeto de estudo. Né? A gente está estudando outro ser humano, outra cultura, outras pessoas, e a gente tem que ver o que eles enxergam por aquilo. Né? A gente tem a tendência a criar espantalhos, a simplificar tanto o outro. E aqui é um outro tema que eu coloquei ali, né? Porque o simples não é necessariamente simplório, né? E o complexo não é necessariamente verdadeiro, né? Não é necessariamente correto. Mas enfim, não vou entrar nessa toca do coelho, não. Então, assim, mas é comum dos jovens, né? Jovem, eu já tenho 42 anos, então já não sou mais jovem. Antigamente a definição de juventude, né, dos organismos internacionais era até 29 anos. Aí acho que até subiu. Mas enfim, passei dos 40, eu acho que eu já não posso mais me declarar como juventude, né? Não faz sentido. Mas como eu já fui jovem há não muito tempo, eu sei que é comum do jovem, a gente sabe tudo, tem solução para tudo, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai acumulando mais dúvidas, né? A gente vai questionando o nosso próprio comportamento, até porque a gente pensa, bom, se eu sabia tudo, por que eu não concretizei meus objetivos? Aí se você for uma pessoa que busca efeito, você quer realmente fazer alguma coisa, bom, você tem que descobrir onde é que está o defeito, né? Então, se eu quero realizar um efeito que eu tentei, não consegui, eu tenho que encontrar o defeito do que eu estou fazendo. Então, a gente começa a se autoanalisar. Então, a gente começa a duvidar de algumas verdades que a gente tem, de algumas posições que a gente acreditava, porque sem perder os princípios, tá? Porque o objetivo é realizar aquilo da nossa essência, do nosso princípio. Então a gente revê os nossos meios, os nossos métodos, né? É a diferença entre estratégia e tática, né? A gente modifica a nossa tática. A gente até pode manter a estratégia, mas mesmo a estratégia pode ser modificada. O que a gente não muda são os nossos princípios, né? Os princípios determinam os objetivos determinam a estratégia, e a estratégia se utiliza de diferentes táticas dependendo das circunstâncias. Então é isso, o velho, ele
à medida que a gente envelhece, a gente começa a ter mais dúvidas sobre algumas coisas, né? Tem menos certezas, principalmente sobre coisas que são acessórias, que não são pontos fundamentais, né? Ah, conhecer não é projetar. Então, assim, a gente tem essa tendência, conhecimento não é de tentar projetar nosso desejo, nossa vontade sobre uma realidade. Então, a gente manipula, né, informações, fatos, dados, às vezes de forma inconsciente. O simples é difícil, então é difícil simplificar as coisas, é difícil sintetizar. Aí a gente precisa ter um pouco de humildade. Eu anotei uma outra coisa aqui no meio, eu acho que eu até mudei a ordem das minhas anotações, mas tudo bem. Enxerto de pele transplantada. Eu não me apresentei, mas enfim, hoje eu sou médico, eu trabalho como médico, e quando eu uso muitas analogias, eu gosto muito de fazer analogia. Analogia com a medicina é interessante. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você tem um tecido desvitalizado. Por exemplo, a pessoa tem um corte muito grande, tá? Ela tem um corte muito grande e perdeu tecido, perdeu pele, e aquilo ali está aberto. Você precisa tirar a pele de outro lugar para enxertar naquele lugar. Você vai tirar essa pele de onde? De outro organismo? Você não pode. Um halo enxerto ele pode ser rejeitado. E mesmo se você tirar de outra parte do seu próprio corpo e colocar no lugar onde ela não pertence, também é muito mais difícil, porque você não tem os vasos, os nervos, né, as vias de irrigação. Então, o que geralmente a gente faz é pegar algum tecido daquele lugar, que ainda tem alguma viabilidade, alguma vitalidade, a gente faz um corte em volta, transporta aquele tecido, muda a posição dele de modo para cobrir aquela área junto ao que estava afastado. E assim, o que a gente tenta realmente fazer quando a gente tem uma lesão muito grande cobrir aquela lesão com um tecido daquele lugar que ainda seja viável. Mas o tecido daquele lugar, se a pessoa é idosa, ela vai continuar com tecido idoso, né? Se você é negro, você vai cobrir com a pele negra, porque a sua pele e todos os defeitos e problemas inerentes a você vão ser transplantados para ali. Então, se a gente tentar resolver o problema do país, no Brasil, a gente tem que resolver com o brasileiro, com o que a gente tem aqui. Então, por exemplo, né? Se a gente tem um problema na direita, nas Forças Armadas do Brasil, o que eu vou transplantar para resolver, para cobrir essa lesão que a gente sofreu nas forças? Tem que transplantar Forças Armadas sobre Forças Armadas, mas eu vou pegar Forças Armadas que ainda estão viáveis, que ainda estão vitalizadas, que ainda estão conectadas com o organismo democrático da sociedade brasileira, né? Com o povo brasileiro. E ele vai vir com os defeitos que ele carrega daquela sociedade, tá? Então, essa ideia de que eu vou transplantar uma coisa de um mundo ideal lá da, sei lá, como os comunistas vão pensar, sabe, da Revolução Russa, da Revolução Cubana aqui pro Brasil, isso não funciona, isso não dá certo. Então, explicar por que a gente tem que ser um pouco mais humilde, né? E conseguir dialogar com o diferente da gente, né? Buscar mais aquilo que nos aglutina do que aquilo que nos separa, né? Aquilo que nós temos em comum mais do que aquilo no que a gente diverge. Assim, aí uma outra coisa interessante, às vezes, né, a gente tem a ideia de que a coisa externamente é semelhante, ela é igual, mas tem coisas que são externamente muito semelhantes, às vezes até idênticas, mas a diferença está na interna, a diferença é interna, né? Então, o tal do santo do pau oco, né? Então, um telefone, a caixa externa do telefone pode ser idêntica, mas ele pode estar sem a placa, sem o processador, ter outro processador, entendeu? Então, não é porque duas pessoas são militares que elas são idênticas. Então, às vezes você tem uma diferença fundamental entre duas coisas que externamente são idênticas. E você tem coisas que externamente são completamente diferentes, né? Por exemplo, um militar e um militante comunista, mas que na essência eles são muito semelhantes, muito mais semelhantes do que essa diferença externa. Então, assim, de novo, complexo nem sempre pode ser simplificado. A gente tem que não julgar as coisas só pelas aparências, mas tentar enxergar essas essências para poder fazer composições naquilo que vai nos levar a realizar nossos princípios, né? Nossos objetivos primeiros, né? Nossa razão de ser, né? De se reunir. E isso nos permite encontrar amigos, né? Você não quer clones, você quer amigos que vão complementar, vão isso complementar aquilo que te falta, né? Isso é o princípio civilizatório, né? Porque a gente não pode querer massificar que todo mundo pense, porque tem parte do pressuposto que eu posso estar errado. Não errado em absoluto, mas errado para aquela circunstância, né?
Então, uma coisa até que você tem como princípio, ela é válida nas suas circunstâncias, mas se você tivesse outras circunstâncias, então, por exemplo, o seu princípio é não matar, mas se você está no meio de um teatro de guerra, de fato, de uma batalha deflagrada, talvez o princípio de preservar a vida, mesmo esse princípio de preservar a vida, se manifeste naquele momento de forma diferente. Você tem que matar para preservar a vida, né? Então vem sei lá, uma tropa inimiga para matar sua esposa, seus filhos, seus entes queridos. E a única forma de você preservar a vida dos seus entes queridos nesse momento é você neutralizando essa ameaça factual. Aí temos que tomar cuidado, é o que eu digo, as coisas complexas muitas vezes não podem ser simplificadas, né? Então, uma coisa que eu já pensei muito, tentei, era sobre a raiz do mal, né? A semente do mal. O que é a semente do mal, né? Tem uma música que eu gosto muito do Nelson Cavaquinho, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Mas qual é a semente do mal? Aí eu pensando sobre isso, me veio um estalo assim que a semente do mal é justamente a teoria da semente do mal, de que o mal tem uma semente, a gente tentar antecipar o problema de uma coisa que não é um problema que não é necessário. Então, por exemplo, olha, o filho de fulano que é meu inimigo vai ser meu inimigo, então eu vou matá-lo ainda no ventre, ainda no berço. Mas não é necessário que o filho do seu inimigo seja seu inimigo. Então, essa ideia de que você matando o filho do seu inimigo, você está se livrando de um inimigo, do mal, isso pode ser uma ideia equivocada, porque esse problema, embora ele até seja provável, ele não é necessário. Não é necessário que o filho do seu inimigo seja seu inimigo, tá? E aí a raiz do mal cria essas circunstâncias, né, onde a gente produz o mal tentando evitá-lo, né? Vou cortar o mal pela raiz, a erva daninha. Então você vai sempre agir de forma desproporcional. Quer dizer, a pessoa não te bateu, não te agrediu, apenas falou uma coisa que você não gosta, mas você vai tratá-la como se ela tivesse atentado contra a sua vida. Então é um cuidado que a gente precisa tomar se a gente quiser realmente fazer a diferença no mundo, tá? Realizar uma revolução do pensamento, uma revolução no sentido de mudar as coisas ruins, mudar de forma radical pela raiz as coisas ruins para coisas mais agradáveis para todos nós, né? Eu acho que eu falei a maioria das coisas que eu tinha notado. Consegui falar sem citar alguns personagens. Eu sigo muitos personagens do momento político brasileiro. Muitos deles eu acho que eu influenciei em algum momento. Eles são quem são até. A influência é muitas vezes invisível, tá? Mas enfim, consegui não falar. Eu gostaria de ter falado do Jones Manuel, do Robson Farinazo, mas graças a Deus consegui. Do Maré, um professor de que se me ouvisse falar graças a Deus já me metralharia. Mas enfim, a gente às vezes se acha muito esperto por estar conduzindo alguma coisa. E às vezes quem conduz não é esperto, ele é um funcionário. Ele está conduzindo para onde? Quem definiu o objetivo não foi ele. Então ele está conduzindo o veículo, mas não foi ele que escolheu o destino, né? Às vezes quem está sendo conduzido é que determinou o destino. Então essa ideia de que quem conduz alguma coisa, quem lidera, a gente se acha muito esperto por estar liderando alguma coisa. E às vezes não, você está só cumprindo uma função que era necessária naquela circunstância, mas você nem sabe por que você está caminhando naquela direção muitas vezes, né? Então falei, e é isso, vou subir esse videozinho aí. Valeu, galera. Tô ainda esperando aí pela interlocução, porque a minha forma de abordar as coisas ela é um pouco complicada, né? Complicada, mais até do que complexa. E é como num xadrez. Às vezes você, né? Eu tenho essa, né? Eu aprendi xadrez quando era muito pequeno. Meu pai jogava xadrez, meu irmão joga xadrez. Então, às vezes, para você explicar para uma pessoa por que um lance é bom ou não é bom, você precisa abrir muitas variáveis. Tem 30 variáveis, desculpe, variáveis não, muitas variantes. Então aquela posição tem 30 lances possíveis naquela posição, que são variantes. Se eu for por aqui, se eu for por ali, ele vai responder assim, ele vai. E às vezes em 29 dessas variantes você perde. Mas tem uma variante obrigatória no qual você vence. Então, às vezes, você apontar um problema não de um lance, não vamos dizer assim, não exclui aquele lance, porque talvez tenha um antídoto para aquele problema. Né? Você viu um problema numa variante, mas aquela variante não é necessária. Você pode conduzir a partir de outro, através de outro caminho, para nunca chegar naquela variante que é negativa para você. Então, assim, às vezes a gente tem essa ideia, não, ele
matou o seu argumento, né? O cara te venceu. Mas às vezes ele venceu, ele tá certo, realmente encontrou um defeito na minha posição, mas é um defeito que não é fundamental. Ah, você cometeu um erro factual, né? Você falou que a revolução foi em tal ano e ele foi em outro, então não dá mais para discutir com você. Então, as pessoas que querem ganhar debate, elas têm essa forma de conduzir um diálogo que é muito desonesta e não se presta a construir nada. É isso. Valeu.